questão número 27 tem aqui um canteiro e ele plantou umas árvores aqui com essas distâncias. Vamos ver isso aqui. Um agricultor fará uma plantação de feijão em canteiro retilíneo. Isso aqui é o canteiro. Para isso, começou a marcar os locais onde plantaria as sementes. São esses lugares aqui? A figura abaixo indica os pontos já marcados pelo agricultor e as distâncias em centímetros entre elas. Então, colocou uma semente aqui, deu uma distância de 15 centímetros, e aqui botou outra semente, deu uma distância de 70, aqui uma semente, 1,50 m mais uma semente e 5 metros mais uma semente. Bom, esse agricultor depois marcou outros pontos entre os já existentes, de modo que a distância D entre todos eles fosse a mesma e a maior possível. Opa! A mesma e a maior possível, isso aqui está pintando ser problema de MDC, né? É porque você tem que colocar sementes aqui, 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 aqui. Quer dizer, você tem que determinar outros pontos, de tal forma que a distância entre eles seja sempre a mesma. Quer dizer, essa distância tem que ser um divisor de 15, tem que ser um divisor de 70, e tem que ser um divisor de 150, e tem que ser um divisor de 500. E tem que ser maior possível, e tem que ser comum entre eles. Então, isso é o máximo divisor comum. Você tem que calcular o máximo divisor comum entre quais números? 15, 70, 150 e 500. Certo? Se x representa o número de vezes que a distância D foi obtida pelo agricultor, então x é um número divisível por... Vamos descobrir aqui. Eu tenho que achar aqui o MDC entre esses números. Quem vai ser o MDC? Olha aqui. Dá para dividir todo mundo por quem? Por 5, né? Por 2 não vai dar, porque aqui é ímpar. Por 3, aqui não dá por 3, nem aqui. Dá todo mundo aqui por 5. Então, dividindo todo mundo por 5, você vai ficar aqui com 3, 14, 30 e 100. Dá para dividir por mais alguma coisa? Dá para encontrar algum fator comum? Olha, aqui o único fator que tem é 3. Aqui não tem 3 e aqui não tem 3. Então, acabou. O MDC é 5. É como se fosse isso aqui. Você vai pegar essa distância entre A e B e você vai dividir essa distância em 3 pedaços. Quer dizer, você vai colocar uma semente nesse ponto, uma distância 5, nesse outro ponto, uma distância 5. Então, ampliando essa figurinha, você teria isso aqui, ó. Entre o ponto A e o ponto B, você vai colocar sementes aqui e aqui, nesses 2 pontos, de tal maneira que essa distância aqui seja 5, essa distância seja 5, essa distância seja 5. Quer dizer, isso aqui é o que o problema chamou de D, né? O D vale 5. É claro que nesse caso eu colocaria sementes em 2 pontos e não em 3. Olha só o que ele perguntou. Se x representa um número de vezes que a distância D foi obtida pelo agricultor, eu tenho que descobrir esse x. Olha só, aqui eu tenho 3 vezes a distância. Aparece aqui, tá vendo? Aqui entre B e C vai aparecer quantas vezes essa distância? Porque é 70 dividido por 5, olha aqui, 14. A mesma coisa aqui, nesse trecho, você vai ter 30 vezes a distância D. E aqui, nesse trecho, você vai ter 100 vezes a distância D. Então, você, para encontrar o número de vezes que essa distância D vai aparecer, é só você somar esses números aqui. 100 mais 30 mais 14 mais 3. Quanto é que vai dar isso? 130 mais 14, 144 mais 3, 147. Quer dizer, esse x aí é 147. Tá, então x representa o número de vezes que a distância D apareceu. Foi 147. Quer dizer, 3 vezes aqui, mas aqui fica fácil ver o restante das vezes, né? Tá, então esse número x é o quê? Ele quer saber, x é um número divisível por... Tá, 147 é um número divisível por quem? Por 4, não. Por 5, não. Por 6, também não. 6 é par. Por 7, sim.
Isso aqui dá para dividir por 7, porque é 140 mais 7. Então isso aqui é múltiplo de 7. Então tá aqui, ó, x é divisível por 7. Então a resposta correta é a letra D de delta.